Meus amados, queridos irmãos, nós vamos continuar num assunto que nós começamos o ponto, que nós começamos na aula passada, que foi falar sobre a soberania de Deus. Ou seja, que Deus, ele não está disputando o reino com ninguém, irmãos. Deus não tem adversário, no sentido que tem uma pessoa à sua altura para, a gente chama de gladiar, combater. Então, o Satanás, ou esse anjo caído, ele não é um ser que ele dá trabalho para Deus, que ele impede a obra de Deus, não tem como isso. Deus é soberano, Deus é Senhor, tá certo? Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer outra criatura, aliás, de qualquer criatura, porque ele não é criatura, ele é criador, Então Deus é soberano. Então essa ideia da batalha espiritual, que os demônios aí estão fazendo um estrago enorme e Deus está assim tendo preocupações, amados, Deus tem um projeto de resgate da humanidade. Desde sempre, Deus está cumprindo o seu projeto, não alterou em nada, ninguém frustra os planos de Deus, tá certo? Nem homens, nem governantes, nem demônios, não há quem possa fazer com que Deus pare, com que Deus não faça alguma coisa, não é a falta de fé de um pastor, de um crente, não é a dificuldade financeira de um país, não é talvez a falta de mão de obra, para realizar algum trabalho no reino de Deus, que Deus ele vai sofrer nesse sentido. Deus, ele é Senhor, ele inclusive tem os seus anjos que dariam conta de fazer tudo. Ele nos convida a participar com o que ele já está fazendo, é Deus que está fazendo, irmãos. É Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Não é isso que a Bíblia diz? Então Deus é Senhor. Ele não alterou o plano de salvação dele está desde lá da eternidade. É o que a Bíblia diz? Que o sangue de Jesus, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número, se não me engano, 20 ou é 21, alguma coisa assim. 20, 21, 22, tá? Vamos ver aí, me ajudem aí. Vai dizer que o sangue de Jesus, ele foi oferecido, ele foi derramado antes da fundação do mundo, amados. 1 Pedro o quê? É 20, 21, 22, alguma coisa assim. Veja qual que é primeiro, qual é? 1 Pedro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, foi derramado antes da fundação do mundo, ou desde a criação do mundo. 21 e não 22 não. É por aí, meu amado. Tu tem certeza, não? Não é possível. Não é possível que eu estou errando tanto assim. Eu tenho quase absoluta, talvez, certeza. É 20, varão. É o 20. Me ajuda aí, Erickson. É 20. Isso, varão. É só olhar um pouquinho antes. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, quer dizer, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Então o sangue de Jesus, ele foi derramado, diz o texto aqui, antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo de número 13, verso 8, também está escrito algo que é semelhante, dizendo, 13 e 8, tá? Capítulo 13 de Apocalipse, versículo de número 8, olha que coisa interessante. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus, na ótica de Deus, nos projetos de Deus, no plano de Deus, já tinha executado, desculpa, a palavra não é executado não, já tinha o sangue de Jesus, a obra de Cristo, o resgate da humanidade, no conselho da Trindade, já estava resolvido. O Filho iria, na Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Filho iria entregar a sua vida, ia derramar o seu sangue para resgatar o homem do poder condenatório do pecado, tá certo? Isso já tinha sido resolvido. É por isso que Deus, mesmo depois que o casal peca,
que a humanidade se torna, por natureza, pecadora, Deus ainda se relacionava com o ser humano. Deus ainda poderia enviar o seu Espírito sobre a vida daquelas pessoas que ele designava para realizar a obra que ele queria, para que o seu plano de salvação fosse cumprido. Reis, sacerdotes, profetas, homens pecadores, Davi, adúltero, né? Moisés, falho, Abraão, embora a gente fale que é pai da fé, mas mostrou em certa ocasião incredulidade. Então esses homens falhos, essas mulheres falhas, então Deus continuou-se Deus santo, esse Deus que não conhece pecado, esse Deus que não pode conhecer o mal, que não pode se relacionar com o mal, mas continuou se relacionando com o ser humano por causa do sacrifício de Cristo. Fala mais então, o sacrifício de Cristo só foi há 2000 anos atrás, mas porque na eternidade já estava resolvido, amados. Deus, nós já trabalhamos em outras matérias, que Deus, ele habita no eterno presente. Ele não sabe o que sabe no sentido assim, ele não vivencia passado, ele não vivencia futuro. Tudo está diante de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13, vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que um dia nós vamos ter que tratar. Então Deus sabe de tudo, né? Deus, ele desde o começo, ele sabe o final das coisas. Deus é Senhor da história. Ele está conduzindo a história segundo a sua perfeita vontade. Tá certo? Não teve desvio que Deus teve que tomar porque bloquearam um caminho. Não existe governantes, amados. Não existe imperadores que eles dificultaram a obra de Deus. Na presciência, Deus sabia de tudo que ia acontecer. Inclusive que ia usar esse dessa forma, esse dessa outra forma. Ele chamou o fulano pelo nome 100 anos antes dessa pessoa existir. O Ciro. Chamou de meu servo, sendo que Ciro nunca reconheceu Deus como Deus. Chamou Faraó de meu servo, porque ele é criador, ele é Senhor. Quando eu falei para os irmãos, Satanás é um servo de Deus. Em que sentido, irmãos? Satanás é uma criatura, um anjo que se rebelou, né? E que se tornou então esse Satanás, esse diabo. Só que quem criou esse anjo foi Deus. Então ele é criatura. E Deus é criador. Deus é Senhor de tudo e de todos. Só que muitos não o reconhecem como Senhor, não o adoram como Senhor, não servem para glorificá-lo. Mas todos são. E Deus tem direito, por criação, inclusive, de fazer o que quer, com quem quer, a hora que quer. É claro que Deus não age assim aleatoriamente. É claro que Deus não faz assim com todo mundo, não é? Mas por direito de criador, de vez em quando ele vai lá e faz. Inclina o coração da pessoa a fazer aquilo que ele quer fazer e acabou. Não é o que diz o Provérbios capítulo 21, verso 1? Nós já, não sei se lemos nessa matéria. Eu só para continuar essa ideia da soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. Deus não deve satisfação para ninguém. Pode ler. Por favor. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Aí, ó. Claro, não é? Não é? Tem outra versão aí que vai trazer um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Deus, ele não deve satisfação a ninguém. Deus não tem que explicar nada a ninguém. Quem foi o conselheiro de Deus para dizer, Senhor, faz assim, faz assado? Ninguém. É o que diz o texto bíblico. O que eu estou falando aqui, amados, são textos bíblicos. É quando a gente não cita, né, capítulo tal, verso tal, a irmã fala assim, então o André está viajando, ele está falando da onde? É a Bíblia, irmão. É Bíblia. Estou falando isso da Bíblia. Depois, se vocês quiserem, eu posso até dar os versículos certinho para vocês. A última declaração que eu falei está lá em Romanos capítulo 11, por exemplo. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, do seu conhecimento, né? Quem conheceu o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro. Lá em Jó, se a gente fala a mesma coisa, Deus vai questionando, quem foi o meu conselheiro, Jó? Onde tu estava quando eu fiz isso e aquilo? Quer dizer, Deus mostrando a sua soberania, ele é Senhor. De Jó, ele não explicou nada, irmãos. Todo o processo que Jó passou, quando Deus chama o Jó para a conversa, para o diálogo, no capítulo 38 de Jó, Deus ele piora a situação de Jó ainda, porque ele começa a fazer pergunta.
E Jó queria, na verdade, entender por que ele estava passando aquilo. E Deus não explicou nada. Mostrou para Jó que ele é servo e Deus é Senhor. Olha só, que os seus desígnios são muito mais altos que Jó poderia compreender. Há caminhos, amados, há caminhos que nós não compreendemos, não temos a capacidade de compreender. Há ações de Deus que a gente não tem noção porque Deus está tomando aquelas atitudes. E Paulo disse isso, né? Sim. Os profetas, a Bíblia toda vem mostrando essa soberania de Deus. E Deus, o Isaías, ele chega a dizer, tem um texto lá, Isaías, diz assim, a estranha obra de Deus. A estranha obra, o termo é exatamente esse. Né? Deus tem uma obra estranha, no sentido que, meu Deus, que não se compreende, não se entende, porque Ele é Deus, amado, nós somos criaturas infinitamente menores e inferiores do que o Criador. Não tem como, né? A não ser que a gente vá sendo edificado pelo Espírito Santo, a imagem e semelhança de Cristo, e aí nós vamos tendo o quê? A mente de Cristo. E aí a gente vai discernindo as obras do Espírito, né? O que diz o texto bíblico. E aí a gente vai sendo como o vento, que Deus vai assoprando, o nascido de novo, o regenerado. Então a gente vai conhecendo esse Deus, vai entendendo alguns movimentos que Ele está fazendo na história, na nossa vida, na vida das pessoas. Aí a gente vai compartilhar, Deus compartilha com a gente a sua vontade, o seu desejo, nós vamos escutando a voz de Deus, vamos andando com Deus, caminhando na nossa história, ou na história com Deus. Aí é uma coisa linda, uma coisa bela. Aí Deus vai revelando, vai mostrando para nós a sua vontade. Aí Jesus disse assim, olha, o servo não sabe a vontade do seu Senhor. É por isso que eu não chamo vocês mais de servos, sim de amigos. Aí a gente vai entendendo quem é esse Deus. Embora é Senhor e soberano, mas a relação é de amigo, de proximidade. E a gente vai conhecendo Deus, vai entendendo a vontade de Deus. Mesmo assim, ainda, amados, é muito de longe. Paulo disse que nós entendemos como por um espelho em enigma. Nós só conheceremos lá na eternidade da mesma forma como Ele nos conhece. A revelação, ela é pequena, ela é gradual, né? Ela vai crescendo, ela vai se clarificando, segundo a Pedro, capítulo de número 1, amados. Ó, que coisa linda que diz esse texto. É uma comparação muito bonita, porque traz a natureza, isso. Traz a natureza para explicar aqui essa progressão, né, da revelação de Deus. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo de número 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A ideia aqui é o seguinte, irmãos, quando a gente pega a noite, que o sol ele vai saindo, não está escuro, né? Tudo escuro. Quando o sol vai saindo, não vai clareando aos pouquinhos, aquelas trevas vão sumindo, aquela luz vai aparecendo aos poucos. Quando a gente percebe a estrela da alva, o sol já brilhou e está tudo claro. Mas essa questão que vai aos poucos, a gente vai entendendo a vontade de Deus à medida que a gente anda com Deus. Aí quando a gente vai se aproximando assim, vai amadurecendo, acabou a vida. Não é, irmão? Acabou a vida. 70, 80, 90 anos, 100 anos, andando com Deus. Quando você estava assim, percebendo quem Deus era, esse Pai amoroso, esse Pai compassivo, o caráter de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Quando você ia percebendo isso, nossa, a vida é muito curta, não deu. Aí a gente foi para a eternidade, ou vai para a eternidade, e lá sim nós veremos Deus assim de uma maneira gloriosa. E aí nós vamos nos espantar muito, irmãos, porque aquilo que nós aprendemos de Deus é infinitamente inferior daquilo que Deus é. Nós só iremos conhecer Deus de fato na eternidade. Aqui nos é mostrado coisas que muito... E a gente já se maravilha, né?
A gente tem experiência com Deus, quando a gente aprende a Bíblia, fala, nossa, olha que coisa linda, olha que mensagem linda, olha as verdades de Deus. Mas isso aqui, amados, não é não dá nem para comparar de porcentagem nada, e talvez seja uma gotinha num oceano todo que vai ser revelado ainda para nós, né? Aquilo que a gente vai experimentar. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que é nos mostrado e o que é a religião ou as religiões do mundo, elas vão apresentando os seus deuses, né? Apresentando os seus deuses. Todos nós, ou a maioria de nós, viemos de alguma religião ou de alguma compreensão de Deus. Até mesmo quem nasce lá num lar evangélico, um lar onde os pais eram evangélicos, até mesmo essas pessoas. Foi apresentado Deus de uma forma, e aí depende dos pais, e aí depende da igreja onde você frequentou, né? E aí depende dos livros que você leu, e aí depende do pastor que você ouviu, e aí depende dos pregadores que você ouviu. Aí foi te apresentado Deus assim, assado e tal, e tudo mais. Mas, irmãos, não tem nada a ver. Nada, eu não digo, mas assim, é muito mais. Evangelho é muito mais. Jesus é muito mais daquilo que as igrejas evangélicas estão conseguindo apresentar. Deus, ele é muito mais glorioso daquilo que a gente consegue ainda aprender nas Escrituras Sagradas. É muito mais glorioso do que papel pode revelar. Jesus, ele vai para além das Escrituras Sagradas. A verdade de Deus, já falei isso para vocês diversas outras vezes, e não me canso de falar, e vou falar a mesma coisa. Jesus, a verdade de Deus não está totalmente expressa em palavras, irmãos, que seria uma limitação muito grande. Embora tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas a verdade de Deus, ela ultrapassa a Bíblia. A Bíblia não contém a verdade de Deus. O que contém a verdade de Deus, o que abarca a verdade de Deus é uma pessoa, não é? Jesus não disse? Eu sou o caminho, a verdade. Então a verdade de Deus cabe em Jesus, não cabe na Bíblia. Entenderam, amados? Não entendeu? Não, amado. Então eu vou tentar dizer o seguinte. Aquilo que a Bíblia traz como informação a respeito de Jesus é verdade, mas ainda é muito pouco. Ele é muito mais. Entendeu? A verdade de Deus, ela está na Bíblia, né? Só que ela é muito mais gloriosa do que a Bíblia pode expressar, porque ela está em uma pessoa. A Bíblia vai dizer que a sabedoria, a ciência, toda a ciência e sabedoria está em Cristo. Nele está escondido todos os tesouros da sabedoria. Está melhorando agora? Tem um entendimento? Olha só, amados, é em Cristo. Jesus e o Evangelho não é uma religião, amados. De pode e não pode, de regrinha. O Evangelho é o convite do pecador perdido voltar a se relacionar com o seu Criador, que era lá no Jardim do Éden, na viração do dia. Esse é o convite. É o que Jesus disse, olha, vinde a mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo que é leve, né? O jugo, vocês sabem o que é aquele instrumento de madeira, que se fazia mais, né? E acho que até hoje ainda, de madeira se colocava em dois animais. Então é esse jugo, andar junto com Jesus. O jugo de Jesus é isso, é andar com Ele. E aí precisa ser da mesma natureza. Não dá para colocar o jugo em um cavalo e um jumento. Fica meio pejorativo o negócio de jumento, né? Ia ficar... são espécies diferentes, não é? Então, a mesma natureza de Cristo, o regenerado, o discípulo de Cristo, para andar com Ele. O jugo dele é leve. É a vida proposta que Ele disse, que se cresce nele de fato, iria viver com abundância essa vida. O que é vida com abundância? É a vida que não cabe, irmão. É a vida que transborda, que vai para além da borda. É tanta vida que uma pessoa só não consegue contê-la. Vai compartilhando para as outras. Tanta alegria, tanta paz, tanta esperança, tanta fé, né? Tanta vida que vai compartilhando. Então é impossível viver essa vida abundante e não contagiar as outras pessoas a respeito de Cristo. É muita luz, é muito poder, é muita virtude, é muito Deus na pessoa. E é onde ela anda, Deus vai andando com ela. E o reino de Deus vai andando com ela. E ela vai mostrando que Deus é soberano. Embora essa pessoa sofra, haja dificuldade na sua vida, essas coisas não limitam, porque ela transborda, não cabe.
é muita vida, vida que jorra, irmão. É o João capítulo 7, verso 37, 38, 39. A aguinha aqui é para dar tempo aí de pegar a Bíblia, ó. João. Capítulo 7, verso 37, 38, 39. Outro golinho que é para achar o texto. 37. Só para você não falar que eu estou falando muito rápido. Nossa, pode ler? Se for 37, 38, 39. Do capítulo 7 de Evangelho de João. O Evangelho de Jesus que escreveu João. Por favor, Erickson, leia aí pra gente. No último, é o mais importante dia da festa. Acho que estou vendo certo. É isso aí. Ele levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado. Tá. Então Jesus disse que haveria uma fonte, né? Uma água viva, uma fonte que jorraria do nosso interior para a vida eterna. Então aqueles que recebem o Espírito Santo, inclusive com abundância, essa alegria que não cabe, esse poder que extravasa. E é a vida do Evangelho. Irmãos, todas as vezes que alguém... Havia no Antigo Testamento, a lógica religiosa é esse negócio, pode, não pode, puro, impuro, santo e profano. A gente chama de dicotomia, dividido em duas partes, né? O Deus das trevas, o Deus da luz, Deus no céu, o diabo no inferno. Então sempre essas divisões, bem, mal, e não existe isso. Biblicamente não, na compreensão das pessoas, na teologia popular que a gente chama, aí tem toda essa ideia. Mas onde está na Bíblia isso? Quais são os textos que é pego para afirmar isso? Não tem, simplesmente não existe. Qual é o texto que diz que Satanás está no inferno, reinando, sentado no seu trono, espetando meia dúzia e mandando o demônio perturbar o povo lá no inferno? Qual é o texto bíblico? Não existe. Mas não é esse o pensamento que o povo tem? Não existe, irmão. Simplesmente não existe. Deus é Deus, até do inferno, Deus no inferno. Né? Aliás, o texto do Salmo 139 vai dizer assim: Senhor, se eu subir ao céu, tu tá lá. E se eu me esconder, fazer minha cama assim, de fininho, me esconder lá no quartinho, lá nos quintos do inferno, tu também está lá. Não é o que diz o texto? Luz e escuridade para ti é a mesma coisa. O Salmo 139 vai falar sobre a soberania de Deus, sobre a onipotência de Deus, sobre a onisciência de Deus. Olha, irmão, então o Salmo 139 traz os atributos que só Deus tem. Ele é onipotente. O que quer dizer isso? Todo o poder ele tem. Ele tem todo o poder. Reside nele. O que Jesus disse quando ele ressuscita? Todo o poder é me dado, nos céus e na terra. Todo o poder. Quando ele aparece a João no capítulo 1 de Apocalipse, glorificado, disse: João, fui morto, mas eis aqui estou vivo. Tenho as chaves da morte e do inferno. Autoridade, irmãos. Tá certo? Ele é a única autoridade. Ele é rei, ele reina. Só existe um rei, só existe um reino. Tá certo? A questão é que alguns reconhecem esse rei e esse reino e se sujeitam a ele voluntariamente, com prazer, com gratidão, oferecendo seus dons e talentos para servi-lo, e outros não reconhecem esse rei, resistem ao seu reinado, e usam os seus dons e talentos para ofender a Deus e para satisfazer o seu próprio desejo egoísta. É simples assim. É simples assim, amados. É isso que a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse. Então essa ideia que nós temos criado, né, de que existe dois reinos, a Bíblia não ensina. Não tem como pegar nenhum texto bíblico. É muita criatividade se pegar texto bíblico para afirmar isso. Não tem. Então, soberania de Deus. Deus é Deus, amados. As portas do inferno não resistem, não podem resistir contra a igreja de Cristo. Né? Porque a ideia que se tem na batalha espiritual é que os demônios estão atacando. O pau está quebrando, os demônios estão vindo para cima
E cuidado aí, os crentes com medo de macumba, e os crentes com medo de assombração, e os crentes com medo de um monte de coisa, de olho gordo, de sei lá o quê. Não é isso que a gente vê por aí? Não é? O que a Bíblia diz? O que Jesus disse no Mateus capítulo 16? Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está indo contra quem? Quem é que está invadindo o quê? Ou quem? É a igreja que é militante e está indo, irmão, invadindo os becos, os valados, os prostíbulos, o inferno. É a igreja que está indo e as portas do inferno, que estão tentando ficar fechadas, que é para a igreja não entrar lá e resgatar as pessoas, não podem conter a igreja de Cristo. Porque é Cristo, tá certo, que conduz essa igreja. É o Espírito Santo, é a virtude de Deus, amados, que dá poder a essa igreja. Nós vamos na força, não do braço, é na força do Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. E há de ser que vocês vão receber virtude, foi a promessa de Jesus para os seus discípulos. Ou seja, para nós também, mesma coisa. Vocês vão receber virtude ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esta é a promessa para aqueles que creem. Receber o dom do Espírito Santo. Isso diz respeito a vocês, judeus, aos vossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar em todos os tempos. Esse poder que é nos dado, essa autoridade que é nos dado, em nome de Cristo, amados. Em nome de Jesus. A gente tem toda a autoridade sobre demônios, enfermidades. Jesus prometeu isso. Vão, preguem o Evangelho. Falem de mim, eu estarei com vocês. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e vão curá-los. Se alguma coisa ruim acontecer, se algum serpente, escorpião e algum capiroto vir, essa aqui já é um acréscimo, mas está em outro texto. Eu já estou aproveitando tudo e colocando em um só. Nenhum mal lhe sucederá. Olha que coisa interessante, não é? Jesus garantiu isso. Nenhum mal lhe sucederá quando há um projeto de Deus e um propósito de Deus, amados. Não é certo? Porque Deus não dá o seu poder para a gente fazer o que quer. Diz na minha terra se amostrar. Na minha terra diz assim, né? Amostrado. Se exibir. Pousar de superior, de mais espiritual. Não é nesse sentido. Quando Deus, Ele nos dá poder. Quando Deus, Ele nos usa para algo extraordinário. Porque existe um projeto dEle. De mostrar o seu Filho Jesus. Então Ele é soberano, Ele é Senhor. Independente, irmão, a igreja está mal no nosso país e em muitos países aí. Está mal ou não está? Sinceramente. Mau testemunho, gente que não tem nada a ver com o evangelho. Está ruim, está mal vista, sem crédito, em todo sentido, né? A instituição está ruim demais. A igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. A igreja de Cristo é triunfante. Irmão. A igreja de Cristo não desvia. A igreja de Cristo é como uma noiva. A Bíblia vai dizer, sem ruga, sem mácula, santa, irrepreensível. É a igreja de Cristo. É que a gente precisa fazer essa separação de instituição, de movimento religioso com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é triunfante. Vem marchando já 2000 anos na história. Ninguém parou ela. Ninguém conseguiu parar ela. Nem Roma, nem Hitler, nem nenhum imperador, nenhum rei, ninguém conseguiu parar e nem vai conseguir, nem anticristo, ninguém para a igreja de Cristo, amados. Tá certo? Porque é Ele que está conduzindo, a igreja é dele, Ele edifica, Ele guarda, Ele sustenta, Ele salvou, Ele disse, está na minha mão. Todo que o Pai me deu está aqui, ó, eu não vou perder um só sequer. Foi isso que Ele disse? João, não é? Capítulo 10, se não me falha a memória. Está aqui, ó, o que Deus me deu está aqui, nenhum só, irmão, vai se perder. É o que a Bíblia está escrito lá. Nenhum só vai se perder. Ninguém pode arrebatar da minha mão. Aí o que o Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 8, verso 31 ao 38? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem mesmo o seu próprio filho não poupou, antes entregou por amor de todos nós. Não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem, pois, os condenará? Se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, e está à destra de Deus, intercede por nós. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus.
Nós somos levados como ovelha para o matadouro todos os dias. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque eu estou certo. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem a morte e nem a vida, nem o passado, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há quem pare a igreja de Cristo, um crente cheio do Espírito Santo, um crente cheio de Deus, em comunhão com Deus. É Deus que sustenta, amados. É Deus que guarda. Nenhum projeto maligno, satânico, pode parar um homem, uma mulher de Deus. Não há possibilidade disso. Tá certo? Porque é o próprio Deus que está conduzindo tudo isso. Agora tem pessoas, é fato, que elas fracassam na vida. Há pessoas. E aí a gente precisa ver os motivos. Quantas vezes não confiaram em Deus, se perderam no caminho, desprezaram os recursos que Deus dá para que a pessoa possa ser triunfante sobre tudo, sobre todos e sobre si mesmo, inclusive, né? Que talvez seja o maior problema nosso. Essa, tu achou aí? Capítulo 10? 10, 29. 29. Lê aí, varão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Isso. Irmãos, o João vai falar sobre Jesus como Deus, como Senhor. E em João vai dizer, o Satanás já está julgado, já foi julgado, Satanás já foi vencido, tá certo? Ao nosso respeito, ainda há algumas dificuldades, porque nós temos algumas limitações, estamos na carne ainda, né? Há algumas dificuldades, mas Cristo já subjugou tudo, colocou tudo debaixo dos seus pés, esmagou a cabeça da serpente, amados. Com a morte na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. O texto bíblico vai dizer que Jesus, eu li isso na semana passada, não sei se vocês lembram, ele triunfou na cruz, cravando toda acusação contra nós, documento que era contra nós, expôs publicamente as potestades e os principados. Expôs assim, ó, venceu e expôs publicamente, estão todos vencidos, não é? Ele ressuscita vitorioso, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o império da morte. Hebreus capítulo 2, verso 14 vai dizer isso. Colossenses 2,14. O 2,14 foi o que disse isso aí, que expôs publicamente, né? Isso, falei semana passada, ainda bem que tu anotou, gravou aí, né? Hebreus 2,14, vai dizer que todos estavam com medo da morte, era o império da morte, era o que imperava, era a morte, né? Isso era o maior medo do ser humano, e ainda é. 2,14. De Hebreus, né? E aí vai dizer que Jesus, então, o que ele faz? Ele vence, irmão, a morte, o império da morte. Isto é, o diabo, está escrito lá, depois da vírgulazinha no final do versículo. Isso. Então ele vence o império da morte. Isso é, o diabo. Ele venceu o diabo. Romanos 16 e 20 vai dizer que em breve o Deus de paz esmagará, irmãos, Satanás debaixo dos nossos pés. Olha que coisa interessante. Isso se dará na glorificação, no arrebatamento, onde nós venceremos a morte, inclusive, porque a gente ainda está num processo e tem limitações. Mas Deus, mas Cristo, jamais. Então Ele é Senhor, eu quero enfatizar isso. Ele é Senhor. Deus não está sujeito a demônio nenhum. Deus não tem dificuldade com Satanás nenhum, com legião nenhuma. Não tem dificuldade, amados. Está tudo certo. Ele tem autoridade. Quando um crente cheio do Espírito Santo, autoridade de Deus, vida diante de Deus, chega em algum local, é a mesma coisa que estiver chegando o próprio Jesus. E quando Jesus chegava nos locais onde havia enfermos, onde havia demônios, o que acontecia? Os demônios vinham até Jesus. Os demônios se sujeitavam, se ajoelhavam até Jesus. E o Senhor, viesse nos atormentar antes do tempo? Ô, irmão, aquele endemoniado lá, o Gadareno, né? Gadareno. O cara era perigoso, hein? Pense num cara perigoso, que todo mundo tinha medo. Nem na cidade vivia. Vivia afastado, lá nos túmulos e tal, né? E aí Jesus chega, o cara que era violento, inclusive, ele se machucava, né? Violentíssimo,
chegou manso até Jesus. Jesus teve dificuldade. Você já viu Jesus gritando no ouvido de alguém para expulsar demônio, irmão? Vocês já viram assim Jesus sofrendo para expulsar uma legião? Já viram? Amados, não tem dificuldade nenhuma. Vocês já viram Paulo sofrendo para expulsar demônios, sofrendo? Não, né? A gente não vê. Por que a gente às vezes tem todas essas dificuldades? Diga, irmão. Interrogando também, né? Entrevistando, né? Entrevistando. É que tem gente que queria ser repórter na vida, não conseguiu, aí quer entrevistar o cão. Amados, a questão é, o que eu quero destacar é, Deus é soberano. Nessa batalha espiritual, nós temos uma batalha, temos a batalha. É realidade, existem demônios, os demônios aí estão tentando dificultar a nossa vida, não a vida de Deus, a nossa. Sim. Né? A nossa vida, sim, tem um monte aí. Mas a gente precisa, aí sim, usa aquele termo que eu não gosto muito, porque é usado para uns negócios que tem nada a ver, mas toma posse da sua posição em Cristo. Toma posse da autoridade que Deus te deu. Toma posse de uma vida santa, uma vida diante de Deus, uma vida na dependência de A Deus. gente vê isso com Pedro, né? Quando Jesus fala para ele, olha, te converte, porque o diabo me pediu para te atormentar. Isso. Mas eu roguei ao Pai. Tá tudo certo. Então, eu roguei ao Pai. Decida andar com ele, né? Falou. Te jogar como... acabar com a vida dele, né? Traduzindo lá o significado, acabar com a fé dele, acabar com a vida dele. E tentou fazer isso mesmo, porque Pedrão, ele confiou nele, né? Que ele ainda era um grão leve, né? Oi? Ele não era como esse, porque a ciranda é a peneira, né? Isso, Coloca, balança e joga. O grão leve ele o vento voa. e fica o grão ainda o trigo. tava E lá joga no praia. chão ainda. Só jogar, o vento levava ele embora. Exato. Ele ainda não era convertido, Não. fato. Ele não tinha se sujeitado a Cristo, mesmo depois de Atos capítulo 2, hein? Porque não, mas Pedro, quando recebeu a virtude do Espírito Santo, foi outro homem. Não, de fato, houve lá uma certa mudança na vida dele. Gálatas. Também, Gálatas capítulo 2, vai dizer lá que ele ainda vacilava um pouco, meio vacilão, né? Igual uns crentes que a gente conhece, meio vacilão. Dividido. Hã? Ele estava meio dividido. Meio fraquejando ainda, né? Paulo dá uma- Não, os gentios eles se portavam diferente. Isso, ele queria ainda ser um Deus, religioso. ele se comportava Ele de outra ainda forma. queria ser um religioso, amados. Então, o crente, quando ainda quer ser religioso, é muito complicado. Tá certo? É o que mais a gente vê aí. No capítulo 10, quando Deus deu uma visão para Pedro, Pedro com uma fome danada, irmão, estava fazendo a comida lá, mas disse, vou tirar um cochilo antes, né? E foi tirar um cochilo, aí ele teve lá uma visão e tal, aqueles animais descendo, aquela coisa toda. E ele ouviu uma voz, Deus disse assim, Pedro, mata e come. Disse, não, mato nada, assim, de jeito nenhum. Coisa só imunda, né? Mas calma aí, meu irmão. Se eu digo que Deus é meu Senhor, aí Deus fala, faz isso. Eu digo, não. Que negócio é esse, irmão? Que Senhor é esse que você diz não para ele? Complicado, não é? Então, o que a gente percebe muitas vezes nas nossas vidas é que a gente ainda não teve a entrega devida ao nosso Senhor. E a gente sofre tanto, amado, tanto, por conta disso, de uma vida não adequada diante de Deus. Isso é fato. Os camaradas lá, filho do pastor presidente da denominação, na época lá. Filho do pastor presidente, hein? Olha só. Acaba endemoniado, vamos expulsar o cidadão lá. Aí o demônio disse assim, ó, porque eles ainda chegaram naquele negócio, né? Conjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega e tal. O demônio disse, ó, eu conheço Jesus. Nós conhecemos Jesus muito bem, melhor do que vocês, inclusive. Paulo, a gente também conhece, a gente sabe que é um discípulo de Jesus, né? Carrega a autoridade de Cristo também, mas vocês, quem são vocês? Irmãos, deu uma pisa, na minha terra diz pisa, né? Deu uma pisa tão grande naqueles camaradas, que saiu nu e ferido, sem autoridade, vida de religioso. Aí fica complicado, aí fica brigando com o demônio, né? Aí o demônio, sabe, faz o que quer, é um espetáculo na igreja, na vida da pessoa perturba, mas ele precisa questionar que vida é essa com Deus, onde ainda o demônio perturba dessa forma, amados, onde o demônio consegue ainda, sabe, ter alguma influência sobre a vida. Isso é incompreensível, isso é antibíblico, amados.
Não há como uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, ainda qualquer demônio ter ação sobre a sua vida. Não há como, amados. Não há como, não tem como. É até a lei da física lá, né, mano? Você me ajuda aí, a lei da física? O que diz a lei da física? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Como que eu posso ser habitação do Espírito Santo, algum demônio ainda vir aqui e fazer alguma coisa? Não é um negócio estranho? Então, biblicamente, isso é insustentável. Então, tem muito crente aí dando muita trela, como se diz na minha terra também, para demônio. Né? Amados, eu sou de Deus, maior que está comigo. É o que diz o texto bíblico, do que está aí no mundo. Nós não temos medo de demônio. Macumba, essas coisas, o que é isso para nós, irmão? Que medo que a gente tem de um suposto pai de santo? Pai de santo sou eu, tenho um menino de 4 meses agora. É verdade. O menino lá é o Santinho, eu sou o pai de santo. Pai de Santo André, conhece? Prazer. Sou eu, pai de Santo André. não pai de Santo André, sou de Pernambuco, mas pai de Santo André, que tem lá 2 santos, né? E tal, e esposo de uma santa ainda. E o que acontece? Então tá tudo claro, tudo certo, soberania de Deus, Deus é soberano, amados. Então vamos parar com esse negócio de acreditar e ficar perturbado com o demônio. Essa batalha espiritual é conosco mesmo, né? Também não, ô Jefferson, não é que eu estou desconsiderando que não há, nós vamos ver mais para frente. Porque Paulo fala que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os... Sim, veja bem, eu estou nessas 3 aulas, 4 aulas hoje, tentando mostrar para vocês a batalha mais preocupante que nós cristãos temos é a batalha do entendimento. É isso que eu estou tentando nessas 4 aulas mostrar para vocês. Não sei se está ficando claro. E eu ainda falei desde a primeira aula, irmão, a gente vai tratar, vai ver que essa questão de expulsar demônio é bíblica, é realidade, né? Tem de fato demônios que eles vão fazer de tudo para tentar impedir o avanço do evangelho e etc. Mas, amados, isso aqui não é a ênfase. O erro é justamente esse, de dar uma ênfase demasiada, exagerada a essa questão do demônio. Igreja que os cultos, a preocupação é essa, e expulsar demônio, libertação. Isso aqui é o que gira o culto. Na aula passada eu tentei falar para vocês, mostrar para vocês. Irmãos, o culto é cristocêntrico. A adoração é Jesus que tem que aparecer naquele cenário. Tá certo? Não é demônio. Demônio eu quero bem longe de mim. Se entrar gente endemoniada, em nome de Jesus, a gente expulsa. Acabou. E vamos continuar adorando a Deus, glorificando a Deus, trazendo Jesus para nossa adoração lá, mencionar o nome dele. Né? Não ficar nesse negócio aí, essas tardes de libertação aí, que meu Deus do céu, é demônio do começo ao fim. A ênfase lá é expulsar demônio. Não, amados, não. Expulsou o demônio, em nome de Jesus, vá-se embora, não volte mais. Olha, agora é o seguinte, você foi liberta, Jesus agora tem que ser o centro da tua vida. Não é? Apresenta Jesus, porque expulsar o demônio sem apresentar Jesus, o demônio volta. E volta pior ainda, e volta mais 7, e não sei o quê. E aí só demônio, e a pessoa fica naquela paranoia, nunca é liberta, porque Cristo não é apresentado. Cristo não é mostrado para essa pessoa que é Senhor, que é muito maior do que aquele demôniozinho que saiu da sua vida. Né? E saiu justamente porque Jesus chegou. Então Jesus chegou, o demônio foi embora, saiu correndo, irmão. Pegou a mala e a cuia, ó, vazou, foi embora. E agora Jesus é o Senhor daquela pessoa. Essa pessoa não teme mais nada, muito menos demônio nenhum, nem macumba de um, ameaça do outro, não teme os homens, só teme agora Deus, que descobriu que Ele é Senhor, que Ele é Deus, né? E, porque tem gente que fica apavorada. Ah, meu Deus do céu, se eu comer um negócio mandingado? Oh, meu Deus do céu. Isso aí tem muito, viu? E se eu comer um negócio que foi aqui macumbado? Oh, Jesus. Amado, você não conhece Deus, não. Você não sabe que se você simplesmente pegar... Isso aqui, vamos supor, foi oferecido para o Exu Lazarento, não sei das quantas. Né? Oferecido para o Exu. Aí, tal, alguém lá, mal intencionado, inclusive, ó, meu irmão, ó, tal, quer tomar aqui uma tubaína, um guaraná, e ele ofereceu. Ô, pai, te agradeço. Vai matar a sede, irmão. É o que vai acontecer. A Bíblia diz que pela oração e pela ação de graça, pela palavra, tudo é santificado. Não precisa expulsar demônio de comida, pelo amor de Deus, hein? Ó, eu fui almoçar sábado com os missionários
no restaurante de uma irmã lá, até uma aluna. Aí a gente tava lá e tal, aí eu pedi pro irmão, falei, ô varão, ora aí, agradece a Deus. Ela gritou lá da cozinha, precisa não, precisa orar não, tudo aqui já está abençoado. Falei, missionário, ora não, deixa quieto, vamos comer. Que a irmã disse, está tudo abençoado. Claro que está, irmão, lógico que está. Ela reconhece que ela é de Deus, que tudo que ela faz é de Deus, que tudo que existe no mundo é de Deus. Você acha que a espada de São Jorge é do cão? Você acha, irmão, que qualquer coisa Satanás... O que Satanás criou? Ele é criatura, não é criador, amado. É que ele pega as coisas de Deus e quer dizer que é dele. Ele diz, não, isso aqui é meu. Ele quer tudo que é de Deus. Ele quer a criação de Deus. Ele quer tudo que Deus criou. Invejoso. Desgraçado. Não tem nada, amado. E ele quer falar para as pessoas que tem coisa que é dele. Ele não tem nada. Existe um pensamento na teologia que diz assim, não há um centímetro quadrado nessa existência que Deus não possa falar, é meu. Entenderam? Tudo que existe, visível e invisível, por direito de criação é de Deus. Agora tem gente que atribui a Deus e não. E aí a consciência fraca, 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai tratar sobre isso. A consciência fraca vai achar, não, isso aqui é do diabo, isso aqui é mandingado, isso aqui é não sei o quê. Mas Paulo vai dizer, o crente maduro, ele sabe que o que são os ídolos? Não é nada. O que são os demônios? Não é ninguém. Ah, mas tem muitos senhores, mas o cristão maduro vai dizer, não, para nós é um só Senhor, que é o Cristo. E acabou, irmão. Então, Paulo vai tratando em 1 Coríntios capítulo 8. Você vai no açougue, que lá o açougue da cidade de Corinto, toda a carne era oferecida às entidades e aos ídolos que tinha na cidade de Corinto. Era uma sociedade pagã. Eles serviam os deuses dele e oferecia tudo. Aí Paulo disse assim, evita aí os negócios, vai lá, compra carne, nem pergunta a procedência, come. Não tem nada não, meu filho. Esquenta a cabeça não. Você tem a consciência agora que tudo é de Deus. Que o diabo não pode amaldiçoar nada que Deus abençoou. Lá, Números, capítulo de número 22 e 23, o cidadão lá, o suposto profeta, porque o Balaque tinha contratado o profeta para amaldiçoar. O Balaão. E aí ele foi lá e tentou jogar mandinga e amaldiçoar e não sei o quê. O cara queria o dinheiro de qualquer jeito, né? Ele sabia que não podia acontecer aquilo. Ele conhecia Deus. Era desviadão, igual uns profetas que tem por aí, né? Uns pregadores que tem por aí que ama o prêmio da recompensa e eles querem fazer, mas eles sabem no fundo que não dá, que não vai. Mas tem um bocado. Então são os Balaãos da vida, né? Números o quê, professor? Capítulo 22 e depois 23. Leia como tarefa de casa os dois. Agora não, que não vai dar. Não, só vou olhar. Isso, marque aí, tarefa de casa. Não pode Então, marcar. não pode, mas anota no papelzinho. Peça para que alguém anote. Capítulo 22 e 23 de Números. E aí o Balaão sabia que não podia, mas ele queria o dinheiro de qualquer jeito, né? Amava o dinheiro, ele queria. Foi lá e joga mandinga e não sei o quê. Não dá certo. Aí o Balaque, não, tenta lá, vai de novo. Ele foi de novo. Aí ele, não vai dar, não tem jeito, eu quero esse dinheiro, mas, né? Se, contra Israel não vale mandinga, não vale feitiçaria, encantamento, não vale nada. Deus abençoa, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. É simples assim. É abençoado por Deus, você reconhece que é abençoado por Deus, deu graça, não esquenta a cabeça não. Tua mente é madura, entende de fato quem Deus é, entende toda essa questão que a gente está tratando, que o demônio não tem esse poder todo que a gente pensa que tem, né? Diante de Deus, em comparação, estou falando, com o próprio Criador, não tem, amado, é uma criatura de Deus. Nós temos as dificuldades, Deus não. Mas se nós confiamos em Deus, se nós andamos com Deus, se nós nos sujeitamos a Deus, é o seu senhorio, meus irmãos, está tudo tranquilo. Não esquente a cabeça, não ande com paranoia, tá certo? Perturbado. Não deixe Satanás mostrar para você que ele é tudo isso, porque não é. O nosso Deus é Deus. Inclusive é Deus dele também. É Deus dele ou não? É Deus Satanás. Hã? Tiago deixa claro. Lógico. 4, Eles creem. O problema é que eles não obedecem, irmãos. Ele crê, né? O problema dos cão é que eles não obedecem a Deus. Esse é o problema, mas eles são crentes. Inclusive o próprio Jesus disse que o de seus discípulos era um diabo, né?
Tiago 4 não, Tiago 2. Irmãos, os demônios são crentes, amados. Essa é crente. Não é o que está escrito aí? Pode ler. Ele, calma aí, mano, segura aí. Não precisa nem ler, não. Leia, não. Quem quiser que depois leia. É que tu gosta de ler Bíblia, né, mano? Não. Não? Não gosta não de ler Bíblia? Não. Não gosta? Peguei, mano. Ó, o Tiago vai dizer, os demônios também creem em Deus e eles têm temor de Deus. O problema é que eles não colocam essa fé em uma prática, né? Então o problema é esse, que é o que o Tiago está dizendo. Você diz que tem fé, mas não vive conforme essa fé, então é inoperante essa fé, é demoníaca essa fé. Que os demônios têm essa fé. Eles sabem quem é Deus, mas não obedecem a Deus. Não fazem aquilo que resulta de uma natureza daquela pessoa que conhece Deus como seu Senhor. Então tem um monte de gente assim também, mas não quero nem entrar nessa área não, que é outra conversa, outro assunto. A questão é, Deus é Senhor, é soberano, tá certo? A gente não deve ficar nessa paranoia e nem a nossa vida, ela não gira em torno desse negócio, dessa preocupação excessiva que se tem, né, de demônio e tal. Os nossos cultos, amados, pelo amor de Deus, louvores a Deus, gratidão a Deus, glorificação a Deus, atribuição de quem Deus é, soberano, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. Apareceu um demônio lá, em nome de Jesus, sai, vai para lá, não perturba, a gente quer louvar a Deus aqui. Tá entendendo? Então a gente precisa ter muito cuidado, e inclusive depois a gente vai falar dessa questão de que há um demônio que faz isso, aquilo, um demônio que faz isso. A gente vai tratar depois dos comerciais. A não ser que tenha uma pergunta fácil e rápida. Eu queria tirar uma dúvida do pastor o seguinte.